Quando a babá de um milionário viúvo adoece, ele é forçado a buscar sua filha na escola, onde encontra uma professora de olhos marcantes que mudará para sempre o rumo de suas vidas. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. Mário Mendonça esfregou os olhos cansados, enquanto o celular vibrava insistentemente em sua mesa de mogno. O nome Dona Eulália piscava na tela. Ele franziu o senho. A babá nunca ligava durante o expediente, a menos que fosse uma emergência. Senhor Mendonça, perdão pelo incômodo. A voz normalmente firme de Dona Eulália soava frágil. O que houve, Eulália? Mário se endireitou na cadeira, já sentindo a tensão crescer. Estou com febre alta desde ontem à noite. O médico suspeita de pneumonia. Não vou conseguir buscar a Melissa na escola hoje. O relógio digital na parede marcava 15h30. A filha sairia da escola às 16h15 e ele estava no meio de uma reunião crucial com investidores estrangeiros. Seu assistente já havia remarcado 3 vezes este compromisso. Entendo. Melhoras, Eulália. Descanse. Ele desligou e passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Aos 40 anos, Mário Mendonça havia construído um império imobiliário respeitável, mesmo depois de perder a esposa para um aneurisma cerebral repentino quando Melissa tinha apenas 3 anos. Durante esses 3 anos, ele se jogou no trabalho enquanto Dona Eulália cuidava da pequena. Sua rotina meticulosamente organizada raramente incluía imprevistos como esse. Vitor, chamou seu assistente pelo interfone. Cancele meus compromissos das próximas 2 horas. Surgiu uma emergência familiar. O trajeto até o Colégio Arvoredo, uma das instituições de ensino mais exclusivas da cidade, levou 20 minutos, que há mais do que o previsto devido ao trânsito. Mário checou o relógio. 16h40. Estava atrasado. Quando finalmente estacionou seu Mercedes na entrada da escola, a maioria dos carros já havia partido. Ajustou a gravata por hábito e caminhou apressadamente pelos corredores silenciosos, seguindo as placas para a sala do Jardim Segungues. Ao se aproximar da porta entreaberta, ouviu uma risada cristalina que reconheceu imediatamente. Melissa. Mas não estava sozinha. Uma voz feminina, melodiosa e paciente, respondia às perguntas animadas de sua filha. Mário parou na porta, observando a cena sem ser notado. A sala colorida, com paredes decoradas de trabalhos infantis e letras do alfabeto, parecia outro mundo comparado aos ambientes corporativos que frequentava. No centro, sentada em uma pequena cadeira que parecia minúscula para seu corpo adulto, estava uma mulher jovem. Seus cabelos negros caíam como uma cascata sobre os ombros, enquanto ela se inclinava sobre um livro aberto. Melissa estava ao seu lado, apontando para as figuras completamente absorta. Foi quando a mulher ergueu o rosto e ele viu seus olhos, um azul profundo e intenso que contrastava dramaticamente com os cabelos escuros. Havia algo hipnotizante naquele olhar, uma mistura de inteligência e gentileza que o pegou desprevenido. Papai! A voz de Melissa quebrou o momento quando finalmente o notou. Ela correu em sua direção com os braços estendidos. Mário se agachou para receber o abraço da filha, erguendo-a em seguida. Melissa tinha os mesmos olhos da mãe, emoldurados por seus cabelos castanhos. Desculpe o atraso, princesa. O trânsito estava terrível. A mulher de olhos azuis se levantou, ajeitando-se. Seu semblante mudou sutilmente para uma expressão mais formal, profissional, senhor Mendonça, Mário Mendonça. Ele estendeu a mão, ainda segurando Melissa com o outro braço. Sou o pai da Melissa. Isabela Campos. Ela apertou sua mão com firmeza surpreendente. Professora da Melissa. Normalmente as crianças devem ser retiradas até às 16h30. Estávamos prestes a contatar a administração. Havia uma leve crítica em seu tom, disfarçada por um sorriso educado. Mário sentiu uma pontada de culpa, algo que raramente experimentava no mundo dos negócios. A babá adoeceu de repente. Peço desculpas pelo transtorno, explicou, notando como Melissa brincava distraidamente com o botão de sua camisa social. Papai, a professora Bela estava me mostrando um livro sobre borboletas.
Sabia que elas começam como lagartas? É mágica de verdade, Melissa exclamou, ignorando completamente a tensão entre os adultos. O rosto de Isabela suavizou ao voltar a atenção para a criança. Metamorfose, Melissa. Lembra? É uma palavra grande que significa transformação. Metamorfose, repetiu. A menina cuidadosamente pronunciando cada sílaba. Mário observou a interação, notando o brilho nos olhos da filha. Era raro vê-la tão entusiasmada com algo relacionado à escola. Você gosta muito da sua professora, não é? Perguntou, descendo-a ao chão. A professora Bela é a melhor do mundo. Ela sabe tudo sobre tudo. Isabela riu, um som natural que parecia iluminar seu rosto. Não tudo, apenas algumas coisinhas interessantes. Ela se abaixou para ficar na altura de Melissa. Lembre-se de mostrar ao seu pai o desenho que fizemos hoje sobre o ciclo da borboleta, está bem? Enquanto Melissa corria para pegar sua mochila, Mário sentiu uma estranha vulnerabilidade sob o olhar atento da professora. Aqueles olhos azuis pareciam enxergar além do terno caro e da postura controlada que ele cultivava. Melissa tem se adaptado muito bem este semestre, comentou Isabela. Ela é incrivelmente curiosa e criativa, mas às vezes parece um pouco... Ela hesitou, escolhendo as palavras. Solitária durante as atividades em grupo. Mário sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no estômago. A preocupação com os aspectos acadêmicos da filha sempre esteve em primeiro plano, mas o componente social raramente era discutido nas rápidas reuniões com a coordenação que Dona Eulália geralmente atendia em seu lugar. Entendo. Foi tudo que conseguiu responder, sentindo-se subitamente inadequado, um sentimento ao qual não estava acostumado. Pronto, papa. Melissa voltou correndo com a mochila rosa nas costas pequenas. Obrigado por esperar com ela, professora Campos, disse Mário formalmente, recuperando sua compostura. Não se repetirá. É Isabela. Ela corrigiu com um sorriso, suave. E cuidar dos alunos é meu trabalho, Sr. Mendonça. Ao segurar a mão pequena de Melissa e caminhar em direção à saída, Mário sentiu uma inquietação incomum. Olhou para trás uma última vez e viu Isabela observando-os partir. Uma figura solitária contra o colorido da sala de aula. Por um breve momento, sentiu um desejo inexplicável de voltar e continuar a conversa. Sensação que não experimentava desde os tempos de faculdade, quando conheceu sua falecida esposa. No caminho para casa, enquanto Melissa tagarelava animadamente sobre metamorfoses e borboletas, Mário se perguntou se algo dentro dele também poderia, após tanto tempo, passar por uma transformação. Os dias seguintes trouxeram notícias preocupantes. Dona Eulália havia sido internada com pneumonia bacteriana. O médico previu pelo menos 2 semanas de recuperação antes que pudesse retornar ao trabalho. Pela primeira vez em 3 anos, Mário se viu forçado a reorganizar completamente sua agenda. Cancelamentos ou transferências para o mês inteiro, Vitor, seu assistente, não conseguiu esconder o espanto. Apenas as reuniões do final da tarde, Mário explicou, folheando sua agenda. Preciso buscar minha filha na escola todos os dias até segunda ordem. Reagende às videoconferências internacionais para depois das 8 da noite, quando ela já estiver dormindo. Surpreendentemente, os primeiros dias daquela nova rotina trouxeram uma estranha satisfação. O rosto de Melissa se iluminava quando o via no portão da escola, tão diferente da expressão educadamente contida que demonstrava ao ver Dona Eulália. Nunca havia percebido essa diferença antes. Na quarta-feira, chegou propositalmente 15 minutos antes do horário de saída. Esperou no carro, respondendo a alguns e-mails, quando notou um movimento no pátio da escola. A turma de Melissa estava tendo aula ao ar livre. Do estacionamento, podia ver Isabela sentada na grama com as crianças em semicírculo à sua frente. Ela gesticulava animadamente enquanto lia algo de um livro grande, e as crianças reagiam com risadas e expressões de espanto. Melissa estava na primeira fileira, completamente cativada. Mário se viu observando não só sua filha, mas principalmente a professora. Havia algo magnético na maneira como ela se movia, como seu rosto expressivo transitava por diversas emoções
enquanto narrava a história. Tão diferente das pessoas com quem convivia diariamente, executivos de expressões calculadas e sorrisos medidos. Quando o sinal tocou, ele saiu do carro e se aproximou do portão. As crianças começaram a se dispersar em direção às suas mochilas, mas Isabela notou sua presença e acenou discretamente. Pontual hoje, Sr. Mendonça. Ela comentou com um sorriso ao se aproximar, enquanto as crianças organizavam seus pertences. Mário, por favor, ele corrigiu. E aprendi minha lição. Como está sua babá? Ainda hospitalizada. Pneumonia mais grave do que suspeitávamos inicialmente. Uma sombra de preocupação genuína cruzou o rosto de Isabela. Sinto muito. Deve estar sendo complicado para vocês dois. Antes que pudesse responder, Melissa chegou correndo, balançando um papel colorido. Papa! Papa! Olha o que eu fiz hoje. É uma tela igual aos artistas de verdade. Ele se agachou para examinar a pintura abstrata coberta de manchas coloridas e linhas decididas. É linda, princesa. Uma verdadeira obra de arte. A professora Bella disse que parece com as pinturas de um homem chamado Polo. Pollock, Isabela, corrigiu gentilmente. Jackson Pollock. Estamos estudando diferentes técnicas de expressão artística esta semana. Estamos vendo artistas famosos, papai. Amanhã vamos fazer girassóis igual ao Sr. Van Gogh. A animação de Melissa era contagiante. Mário percebeu que raramente havia falar da escola com tanto entusiasmo. Parece que alguém está apreciando suas aulas de arte, comentou para Isabela enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Melissa tem um talento natural para expressão artística, respondeu a professora. Na verdade, ela tem uma sensibilidade estética surpreendente para sua idade. Honestamente, não sabia desse interesse dela, admitiu, sentindo novamente aquela pontada de culpa. As crianças são como pequenos universos em expansão, Isabela falou, seu olhar seguindo Melissa que corria alguns passos à frente. Sempre descobrindo novas estrelas dentro de si mesmas. Havia algo na maneira como ela falava sobre educação infantil. Uma paixão autêntica, distante do cinismo que Mário encontrava no mundo corporativo. Você sempre quis ser professora? Perguntou, genuinamente curioso. Desde que me entendo por gente, ela sorriu. Mas nem sempre de crianças pequenas. Tenho doutorado em psicopedagogia e trabalhei alguns anos com pesquisa acadêmica. Mário ergueu as sobrancelhas surpreso. E trocou a academia por pintura a dedo e histórias infantis? Ela riu, sem ofensa. Exatamente. Descobri que toda teoria do mundo não se compara a ver na prática uma mente infantil desabrochando. Seus olhos brilharam ao acrescentar. É como testemunhar pequenos milagres diários. Professora Bella. Um menino pequeno correu até eles interrompendo a conversa. Minha mãe perguntou se pode falar com você sobre a festa junina. Claro, Theo. Diga que estou indo. Ela respondeu, voltando-se para Mário com um sorriso de desculpas. O dever chama. Certamente. Até amanhã, então. Enquanto ajudava Melissa a entrar no carro, Mário percebeu que estava genuinamente ansioso pelo próximo encontro. Uma sensação que não experimentava havia muito tempo. Nas 2 semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina não planejada. Mário chegava alguns minutos antes, às vezes observando o final das aulas, outras vezes trocando algumas palavras com Isabela, enquanto Melissa recolhia seus pertences. Pequenas conversas, aparentemente triviais, que começaram a se tornar a parte mais aguardada de seus dias. Em casa, Melissa falava constantemente sobre Professora Bella. Como ela sabia o nome de todas as constelações, como ela tinha morado na França quando era mais jovem, como ela conseguia fazer vozes diferentes para cada personagem nas histórias. A professora Bella não tem filhos, sabia, Papa? Melissa comentou, durante o jantar de sexta-feira, enquanto brincava com os legumes no prato. Eu perguntei por que não e ela disse que ainda não encontrou a pessoa certa para ser o papai deles. Mário quase engasgou com seu vinho. Melissa, não devemos fazer esse tipo de pergunta pessoal. Mas ela não ficou brava. Ela disse que algumas pessoas encontram o amor muito cedo, como você e a mamãe.
e outras demoram mais porque estão muito ocupadas fazendo outras coisas importantes. Melissa franziu o senho, pensativa. Você acha que ela está muito ocupada? Mesmo, papa? Aquela noite, deitado em sua cama king size que parecia cada dia maior e mais vazia, Mário se pegou pensando em olhos azuis e cabelos escuros, em mãos expressivas que gesticulavam ao explicar conceitos complexos em linguagem infantil, em sorrisos genuínos que não escondiam segundas intenções. Pela primeira vez em 3 anos, permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, houvesse espaço em sua vida para mais do que trabalho e paternidade. Na segunda-feira seguinte, chegou à escola com um pequeno embrulho além da habitual pasta de trabalho. O que é isso, papa? Melissa perguntou curiosa, apontando para o pacote quando entraram no carro. Um presente para sua professora, respondeu casualmente. Um agradecimento, por ficar além do horário com você naquele primeiro dia. Os olhos de Melissa se arregalaram. Posso dar para ela? Posso, por favor? Mário sorriu, entregando o embrulho para as mãos ansiosas da filha. Claro, princesa. Quando chegaram à escola, Melissa correu à frente, segurando o presente como se fosse um tesouro precioso. Mário a seguiu em um ritmo mais contido, observando o momento em que Isabela recebia a pequena com seu habitual sorriso acolhedor. Professora Bela, o Papa trouxe um presente para você, anunciou Melissa em voz alta, atraindo olhares curiosos de outras crianças e pais. O rubor que subiu às faces de Isabela foi inesperadamente encantador. Seus olhos encontraram os de Mário por um breve momento, antes que ela se abaixasse para ficar na altura de Melissa. É mesmo? Que surpresa adorável. Quando Mário finalmente se aproximou, Isabela já havia aberto o embrulho, revelando um exemplar de O Pequeno Príncipe, uma edição especial bilíngue em português e francês. Melissa mencionou que você morou na França, ele explicou, sentindo-se subitamente inseguro como um adolescente. E pensei que talvez, bem, é um dos meus livros favoritos. Os olhos azuis de Isabela brilharam ao examinar o livro. É uma edição linda. Obrigada, é muito gentil da sua parte. Ela acariciou a capa suavemente. Também é um dos meus favoritos. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Mário completou a citação automaticamente, surpreendendo-se ao lembrar. Algo silencioso e significativo passou entre eles naquele momento. Um reconhecimento mútuo, uma conexão inesperada através de palavras escritas por outra pessoa, em outro tempo. A Melissa e eu estávamos conversando sobre você participar do nosso próximo dia da carreira. Isabela comentou, quebrando o silêncio que começava a ficar carregado demais. As crianças adorariam saber como é construir prédios grandes. Seria um prazer, respondeu, surpreendendo a si mesmo com a rapidez da aceitação. Normalmente, qualquer compromisso durante o horário comercial passaria por longas considerações. O sorriso que Isabela lhe dirigiu fez com que todas as reuniões do mundo parecessem insignificantes em comparação. Era uma terça-feira chuvosa quando Mário recebeu a ligação de Dona Eulália, informando que estava recuperada e pronta para retomar suas funções na semana seguinte. A notícia, que deveria trazer alívio, provocou uma reação inesperada, um vazio, uma pontada de decepção. Durante aquelas 3 semanas, ele havia estabelecido uma nova rotina. As tardes reorganizadas para buscar Melissa, as conversas, breves mas significativas com Isabela, o tempo extra com a filha no trajeto entre escola e casa. Tudo isso seria interrompido com o retorno da babá. Naquela noite, enquanto ajudava Melissa com sua lição, um desenho sobre sua família para o projeto escolar, a menina fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Papa, você acha a professora Bela bonita? Mário quase derrubou o copo d'água que segurava. Por que essa pergunta, princesa? Melissa deu de ombros, concentrada em colorir com precisão o cabelo em seu desenho. Porque você olha para ela do mesmo jeito que o príncipe olha para a princesa nos filmes. As crianças, Mário concluiu, eram observadoras muito mais perspicazes do que os adultos gostariam de admitir. Acho que sua professora é uma pessoa muito especial, respondeu cuidadosamente.
Melissa levantou o olhar do desenho, seus olhos inocentes e diretos. A mamãe está no céu agora, não é? Então ela não ficaria triste se você achasse outra pessoa bonita. O comentário, tão simples e tão profundo, atingiu-o como uma revelação. Durante 3 anos, havia se protegido por trás de uma muralha de trabalho e responsabilidades, evitando pensar em recomeços ou segundas chances. Parte por lealdade à memória de Helena, parte por medo do próprio coração. É complicado. Melissa, foi tudo que conseguiu dizer acariciando os cachos dourados da filha. Os adultos sempre dizem isso quando não sabem explicar as coisas. Ela respondeu com a sabedoria desarmante das crianças, voltando sua atenção para o desenho. Na manhã seguinte, Mário teve uma reunião com um importante cliente estrangeiro. Durante a apresentação do novo empreendimento, percebeu-se distante, sua mente vagando para olhos azuis e conversas sobre literatura infantil. Mário, sua opinião sobre a alteração proposta? A voz de seu sócio o trouxe de volta à realidade. Desculpem, ele se recompôs rapidamente. Acredito que precisamos analisar o impacto financeiro antes de tomar uma decisão. Após a reunião, seu sócio Ricardo o abordou no corredor. Você está bem? Parecia em outro planeta lá dentro. Mário hesitou. Ricardo não era apenas seu sócio, mas seu amigo desde os tempos da faculdade. Havia sido seu padrinho de casamento e esteve ao seu lado durante os dias sombrios após a morte de Helena. Acho que estou com a cabeça em outro lugar mesmo, admitiu. Ou em outra pessoa? Ricardo sugeriu com um sorriso perceptivo. Vitor mencionou suas saídas pontuais para buscar Melissa na escola, e que você não tem reclamado disso. Mário soltou um suspiro. É a professora dela. Professora? Ricardo ergueu as sobrancelhas. Sério? O grande Mário Mendonça, cobiçado por metade das socialites da cidade, está interessado em uma professora de escola primária? Não é assim. Mário se defendeu, percebendo em seguida que era exatamente assim. Ela é diferente, inteligente, autêntica. Tem doutorado em psicopedagogia, poderia estar em qualquer universidade de ponta, mas escolheu ensinar crianças porque acredita no que faz. Ricardo o estudou por um momento, o sorriso zombeteiro sendo substituído por uma expressão mais séria. Parece que você está mesmo envolvido. É a primeira vez que te vejo assim desde Helena. A menção ao nome de sua falecida esposa trouxe a culpa que Mário vinha tentando ignorar. Não sei se estou pronto para isso, Ricardo. Não sei se é justo com a memória dela. Helena sempre foi a pessoa mais prática e sensata que conheci. Ricardo colocou a mão no ombro do amigo. Ela não iria querer que você passasse o resto da vida sozinho, especialmente se encontrou alguém que te faz sentir vivo novamente. Aquelas palavras o acompanharam pelo resto do dia, ecoando enquanto dirigia para buscar Melissa na escola. Ao chegar, encontrou o pátio em atividade em comum. Bandeiras coloridas estavam sendo penduradas e mesas organizadas em um dos espaços abertos. Preparativos para a festa da primavera, explicou Isabela ao se aproximar, vestindo um avental, manchado de tinta sobre o vestido azul marinho. As crianças estão empolgadíssimas. Parece trabalhoso, comentou Mário, observando a agitação ao redor. É, mas vale a pena. São memórias que eles guardarão para sempre. Ela sorriu. Aquele sorriso que começava nos lábios e terminava nos olhos. Aliás, estamos precisando de voluntários. Alguma chance do senhor empresário ter algumas horas livres no sábado para ajudar a montar barracas? O convite o pegou, desprevenido. Era uma linha sendo cruzada, de interações casuais na saída da escola para um envolvimento mais pessoal. Eu não sei se seria de muita ajuda, respondeu hesitante. Minha experiência com festas escolares é praticamente nula. Perfeito. Sem vícios ou preconceitos, então. Ela riu, e aquele som continuava a afetá-lo de maneira desconcertante. Além disso, Melissa ficaria radiante em ter você participando. A menção à filha trouxe um novo elemento para sua consideração. Não era apenas sobre ele ou sobre Isabela. Era sobre criar uma experiência significativa para Melissa. Nesse caso, como poderia recusar? Respondeu com um sorriso.
Naquela noite, enquanto observava sua aliança de casamento, que ainda usava no dedo anelar esquerdo, Mário sentiu o peso das expectativas contraditórias. Lealdade ao passado versus abertura para o futuro. A memória de Helena versus a presença vibrante de Isabela. Sua identidade como viúvo dedicado versus a possibilidade de ser novamente um homem apaixonado. Com um gesto deliberado, retirou a aliança e a colocou na gaveta da mesa de cabeceira. Não era um adeus definitivo. Apenas um pequeno passo em direção à possibilidade de recomeço. No sábado seguinte, ao adentrar o pátio da escola vestindo jeans e camiseta polo, um visual tão diferente de seus habituais ternos italianos, Mário se sentiu estranhamente vulnerável e autêntico ao mesmo tempo. Isabela acenou de longe, coordenando um grupo de pais voluntários. Seu cabelo estava preso em um coque despretensioso, com fios rebeldes escapando ao redor do rosto. Naquele momento, sob a luz dourada da manhã, pareceu-lhe ainda mais bonita que nos encontros formais na saída da escola. Bem-vindo ao caos organizado, ela brincou ao se aproximar. Você chegou bem na hora. Precisamos de alguém alto para pendurar as bandeiras naquela árvore. Enquanto trabalhavam lado a lado nas preparações, conversando sobre tudo e nada, Mário percebeu algo importante. Não estava apenas atraído por Isabela. Estava começando a admirá-la profundamente como pessoa. Sua dedicação, sua inteligência prática, sua capacidade de conectar-se genuinamente com as pessoas ao seu redor. Foi durante uma pausa para o café, enquanto observavam Melissa brincando alegremente com outras crianças, que Isabela fez a pergunta que mudaria tudo. Por que você ainda usa aliança, Mário? A pergunta, feita em voz baixa e sem julgamento, o congelou momentaneamente. Instintivamente, sua mão direita foi ao dedo anular esquerdo, encontrando-o nu. Eu não estou usando, respondeu surpreso, com a observação. Isabela sorriu gentilmente. Hoje não, mas normalmente sim, tem a marca no dedo. Ela apontou para a leve linha mais clara na base do seu dedo. Desculpe se estou sendo intrometida. Mário olhou para o próprio dedo, para aquela marca física de um compromisso que tecnicamente havia terminado com a morte, mas que emocionalmente persistia. Acho que era minha âncora, respondeu honestamente. Algo para me lembrar quem eu deveria ser. Para Melissa, para a memória de Helena. E quem você deveria ser? Isabela perguntou suavemente. A pergunta pairou entre eles, carregada de significados implícitos. Um pai responsável, um viúvo respeitoso, um homem, de negócios bem-sucedido. Ele listou as identidades que havia cultivado meticulosamente. Mas recentemente, tenho pensado que talvez possa ser mais que isso, ou diferente disso. O olhar que Isabela lhe dirigiu estava cheio de uma compreensão que ia além de palavras. Por um momento, ambos permaneceram em silêncio, conscientes de que algo significativo estava sendo compartilhado. Você sabe por que escolhi trabalhar com crianças pequenas em vez de seguir carreira acadêmica, mesmo tendo todas as credenciais para isso? Ela perguntou, mudando sutilmente o assunto. Mário balançou a cabeça, genuinamente curioso, porque as crianças vivem no presente. Elas não carregam o peso do passado ou a ansiedade do futuro como nós, adultos. Cada dia é uma nova chance de descobrir algo maravilhoso. Ela fez uma pausa, observando Melissa rindo ao longe. Acho que todos nós poderíamos aprender um pouco com elas sobre recomeços. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por outro voluntário pedindo orientações. Mas as palavras de Isabela permaneceram com ele, plantando uma semente que começaria a florescer nos dias seguintes. Na segunda-feira, quando Dona Eulália retomou suas funções e Mário deveria voltar à sua rotina normal, ele fez algo inesperado. Reorganizou permanentemente sua agenda para continuar buscando Melissa na escola, pelo menos 3 vezes por semana. Mas, senhor, a Dona Eulália já está de volta. Vitor observou, confuso com a mudança. Eu sei, Mário respondeu com uma tranquilidade que surpreendeu até a si mesmo. Mas descobri que valorizo esse tempo com minha filha. E se esse tempo também incluía alguns minutos de conversa
com uma certa professora de olhos azuis. Bem, isso era apenas um bônus. O mês de setembro trouxe consigo uma nova dinâmica. Embora Dona Eulália tivesse retomado a maior parte de suas funções, Mário mantinha firme sua decisão de buscar Melissa na escola várias vezes por semana. Aqueles momentos haviam se tornado a parte mais aguardada de seus dias. A relação com Isabela evoluiu sutilmente. As conversas rápidas na porta da sala se estenderam para caminhadas até o estacionamento, às vezes durando mais que o próprio trajeto. Pequenos presentes começaram a ser trocados. Um livro interessante, uma caixa de chocolates artesanais, um CD de música francesa que Mário encontrou em uma viagem de negócios. Mas foi o projeto escolar Minha Comunidade que criou a oportunidade perfeita para um envolvimento mais profundo. Cada criança deveria apresentar o trabalho de seus pais ou responsáveis para a turma, e Melissa estava especialmente ansiosa. Papa, posso levar plantas do seu escritório para mostrar? E fotos dos prédios grandes? Quero que todos vejam que meu pai constrói lugares onde as pessoas moram. A empolgação de Melissa era contagiante. Durante o jantar, ela bombardeou o pai com perguntas sobre seu trabalho, determinada a fazer a melhor apresentação da turma. Mário percebeu que raramente falava sobre sua profissão com a filha e ficou surpreso com o interesse genuíno dela. Na sexta-feira daquela semana, ao buscar Melissa, encontrou Isabela organizando materiais para o projeto. Parece que alguém está muito empolgada com a apresentação, comentou Isabela quando o viu. Melissa não fala de outra coisa há dias. Percebi. Ela até pediu para visitar o escritório no fim de semana para tirar fotos. Isabela sorriu, ajeitando uma pilha de cartolinas coloridas. As crianças adoram compartilhar o mundo dos pais. É uma forma de se conectarem com algo maior que elas mesmas. Confesso que não tenho a menor ideia de como ajudá-la a preparar algo para uma turma de crianças de 6 anos, admitiu Mário. Apresentações para investidores são uma coisa. Explicar incorporação imobiliária para crianças é outra completamente diferente. Se quiser, posso ajudar, ofereceu Isabela. Tenho experiência em traduzir conceitos complexos para a linguagem infantil. Foi assim que no domingo à tarde, Isabela bateu à porta da cobertura de Mário, no bairro mais exclusivo da cidade. Vestia jeans e uma blusa simples, com o cabelo preso em um rabo de cavalo despretensioso. Mesmo assim, pareceu a Mário que ela iluminava o ambiente apenas com sua presença. Você mora em um prédio que construiu? Perguntou ela, observando o apartamento espaçoso com vista para o parque da cidade. Este foi meu primeiro projeto grande como dono da construtora, explicou ele, conduzindo-a à sala de estar, onde Melissa já havia espalhado materiais de arte pelo chão. Achei apropriado morar em algo que criei. Durante as horas seguintes, os três trabalharam juntos na apresentação. Mário explicou conceitos básicos de arquitetura e construção, enquanto Isabela ajudava Melissa a transformar essas informações em desenhos e colagens compreensíveis. A dinâmica entre eles flui naturalmente, como se tivessem feito aquilo muitas vezes. Papa, estou com fome, anunciou Melissa quando a tarde avançava para o início da noite. Vou pedir algo para entregarmos, respondeu automaticamente, já pegando o celular. Ou poderíamos cozinhar, sugeriu Isabela. Se você tiver ingredientes básicos, posso preparar algo simples. Você cozinha? Mário perguntou genuinamente surpreso. Isabela riu daquela maneira que sempre o cativava. Claro que sim. Precisamos comer para viver, sabia? Até mesmo professoras com doutorado. Desculpe, não quis insinuar. Ele começou constrangido. Eu sei, ela sorriu. Estava brincando, na verdade adoro cozinhar, é terapêutico. A cozinha de Mário, impecavelmente equipada, mas raramente utilizada além do básico que Dona Eulália preparava, tornou-se de repente um espaço vivo. Melissa ajudava entusiasticamente, medindo ingredientes e misturando conforme as instruções de Isabela. Mário, assumindo o papel de assistente, descobriu-se maravilhado ao ver sua filha tão envolvida em uma atividade doméstica. Você nunca cozinha com a Melissa? Perguntou Isabela baixinho, enquanto a menina estava distraída decorando a mesa.
Honestamente, nunca pensei nisso, admitiu. Helena sempre foi quem cozinhava para nós. Depois que ela se foi, contratei Dona Eulália. Cozinhar nunca foi meu forte. Algo no olhar de Isabela o fez se sentir exposto, como se ela pudesse ver camadas dele que nem mesmo ele reconhecia. Existem muitas formas de se conectar com uma criança, ela comentou suavemente. Às vezes, são exatamente essas coisas simples, cotidianas, que criam as memórias mais duradouras. O jantar improvisado, massa com molho caseiro e salada, fresca, foi surpreendentemente agradável. Melissa tagarelava animadamente, alternando entre histórias da escola e perguntas sobre a infância de Isabela. Mário percebeu como a professora respondia cada questão com sinceridade e atenção, nunca tratando as curiosidades da menina como insignificantes. Você deveria jantar aqui todas as noites, professora Bela, declarou Melissa enquanto saboreava a sobremesa simples de frutas com iogurte. É muito mais divertido quando você está aqui. Mário quase engasgou com o vinho, enquanto Isabela corava ligeiramente. Melissa, ele começou, mas foi interrompido pela professora. É muito gentil da sua parte, Melissa, mas professores têm suas próprias casas e compromissos. Ela respondeu com naturalidade, poupando todos de um momento constrangedor. Mais tarde, após colocar Melissa na cama, Mário encontrou Isabela, na varanda, contemplando as luzes da cidade. Obrigado pela ajuda hoje, disse, oferecendo-lhe uma taça de vinho. Foi um prazer, ela respondeu, aceitando a bebida. Melissa é uma criança extraordinária. Ela te adora, sabia? Fala de você constantemente. Isabela sorriu, mas havia algo pensativo em seus olhos. Crianças nessa idade muitas vezes se apegam a figuras femininas, especialmente quando... Ela hesitou. Especialmente quando não tem mãe, Mário completou suavemente. Não precisa evitar o assunto. É nossa realidade. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelos sons distantes da cidade. Como era ela? Isabela perguntou finalmente. Helena, quero dizer. A pergunta, embora esperada, ainda o pegou desprevenido. Poucas pessoas em sua vida atual mencionavam Helena pelo nome. Ela era brilhante, começou, as memórias fluindo mais facilmente do que imaginara. Arquiteta talentosa, com uma visão única. Na verdade, nos conhecemos na faculdade, éramos concorrentes diretos pelos melhores projetos. Ele sorriu com a lembrança. Formamos uma parceria profissional antes mesmo da pessoal. O império que construí começou como sonho conjunto. Sinto muito pela sua perda, Isabela disse com genuína empatia. Deve ter sido devastador. Foi, admitiu. Por um tempo, achei que não conseguiria continuar. Mas havia Melissa. Ele fez uma pausa contemplando a cidade. É estranho como a vida continua, não importa o quanto queremos que ela pare. E como tem sido criar Melissa sozinho? Mário ponderou a pergunta. Assustador, gratificante, solitário às vezes. Sinto que estou constantemente improvisando, esperando não estragar tudo. Isabela riu suavemente. Bem-vindo ao universo da paternidade. Ninguém realmente sabe o que está fazendo, mesmo com 2 pais presentes. Você parece saber, observou Mário. Com as crianças, quero dizer, tem um dom natural. Anos de estudo e prática. Ela respondeu modestamente. Mas mesmo assim, cada criança é um mistério único. É por isso que amo o que faço. Por que você escolheu trabalhar no Arvoredo? Perguntou Mário, curioso. Com suas qualificações, poderia estar em qualquer universidade prestigiada, desenvolvendo pesquisas ou formando futuros educadores. Isabela tomou um gole de vinho antes de responder. Sempre acreditei que os primeiros anos são os mais formativos. A educação infantil é frequentemente subestimada, vista como algo menor comparado à academia. Seus olhos brilharam com convicção. Mas é justamente nesses anos iniciais que podemos fazer a maior diferença. Então, trabalhar no Arvoredo é uma escolha ideológica? Parcialmente, ela admitiu,
O Arvoredo tem recursos para implementar métodos pedagógicos inovadores, o que não encontraria em muitas escolas públicas, infelizmente. Fez uma pausa, como se ponderando o quanto revelar. Além disso, estou desenvolvendo um programa piloto de educação emocional que espero eventualmente adaptar para escolas com menos recursos. Mário a observou com crescente admiração. Isabela não era apenas bonita e inteligente, era profundamente comprometida com valores que transcendiam sucesso financeiro ou prestígio acadêmico. Você é uma mulher extraordinária, Isabela Campos, disse suavemente. Seus olhares se encontraram e, por um momento, Mário sentiu que poderia se perder naquele azul profundo. O ar entre eles pareceu carregar-se de uma eletricidade sutil. Isabela foi a primeira a quebrar o contato visual, consultando o relógio. Está ficando tarde. Devo ir. Eu te levo, ofereceu automaticamente. Não precisa. Já chamei um táxi. Ela sorriu. Não seria apropriado deixar Melissa sozinha. Enquanto a acompanhava até a porta, Mário sentiu o impulso quase irresistível de tocá-la, de prolongar aquele momento. Mas conteve-se, respeitando os limites implícitos que ambos haviam estabelecido. Obrigada pela noite, disse Isabela ao partir. Foi esclarecedor. Para mim também, respondeu sinceramente. Depois que ela saiu, Mário permaneceu na varanda por um longo tempo, contemplando a cidade e as novas possibilidades que se desenhavam em seu horizonte. No dia seguinte, enquanto ajudava Melissa com os toques finais na apresentação, seu telefone tocou. Era Dona Eulália soando apreensiva. Senhor Mendonça, perdão pelo incômodo, mas Melissa esqueceu o projeto na sala de aula. Acabamos de chegar em casa e ela está muito chateada. Mário olhou para o relógio. Passava das 6. A escola provavelmente já estaria fechada. Professora Campos deu seu número para emergências, continuou Dona Eulália. Talvez ela possa ajudar? Hesitou por um momento antes de decidir. Não se preocupe, Eulália, vou resolver isso. 15 minutos depois, Mário estacionava em frente à escola, surpreendendo-se ao ver que ainda havia luz na sala de Melissa. Ao se aproximar, viu Isabela debruçada sobre uma pilha de cadernos concentrada em seu trabalho. Bateu suavemente na porta entreaberta. Trabalhando até tarde, Isabela ergueu o olhar surpresa, mas um sorriso imediatamente iluminou seu rosto. Mário, o que faz aqui a esta hora? Aparentemente alguém esqueceu um projeto muito importante, explicou entrando na sala. Dona Eulália acabou de perceber, e Melissa está inconsolável. Ah, deve ser isto. Isabela se levantou, indo até um armário onde guardava cuidadosamente o trabalho de Melissa. Notei que ela havia deixado, mas imaginei que viria buscá-lo. Amanhã cedo. Melissa estava tão ansiosa que não conseguiria dormir sabendo que o projeto ficou na escola, explicou Mário, observando a sala sob uma nova perspectiva. No silêncio do fim do dia, sem o burburinho das crianças, parecia um espaço mais íntimo. Ela está realmente empolgada com essa apresentação, comentou Isabela, entregando-lhe a pasta com o projeto. Acho que significa muito para ela compartilhar seu mundo com os colegas. Mário assentiu, segurando o trabalho com cuidado. Nunca a vi tão envolvida com algo da escola antes. As crianças têm uma necessidade intrínseca de se sentirem conectadas. Já algo maior, Isabela explicou voltando à sua mesa para organizar os papéis. Para Melissa, mostrar o seu trabalho é uma forma de mostrar orgulho pelo pai. É sua maneira de dizer, vejam como meu papai é importante. A perspectiva o comoveu mais do que esperava. Sempre vira seu trabalho como uma responsabilidade, uma forma de garantir o futuro de Melissa. Nunca havia considerado o quanto significava para ela, como parte de sua identidade. Você sempre vê essas camadas que os outros perdem, não é? Perguntou observando-a com crescente admiração. Isabela deu de ombros com modéstia. É parte do meu trabalho observar como as crianças constroem significado no mundo. Não, é mais que isso, insistiu Mário. É um dom. A maneira como você realmente vê as pessoas não apenas superficialmente. Um silêncio carregado de algo indefinível se estabeleceu entre eles. Mário percebeu que estavam sozinhos na escola.
Os funcionários já haviam ido embora, a noite caía lá fora. Eu deveria ir, disse finalmente, embora algo dentro dele quisesse ficar. Melissa está esperando pelo projeto. Isabela assentiu, mas permaneceu onde estava, como se também relutante em encerrar o momento. Obrigado novamente, disse Mário, caminhando lentamente para a porta. Por tudo. Mário, chamou Isabela quando ele estava prestes a sair. Há algo que eu... Ela hesitou, uma vulnerabilidade incomum em seu olhar. Há algo que eu deveria dizer. Ele parou, sentindo seu coração acelerar. O quê? Ela respirou fundo. Preciso manter um limite profissional com os pais dos meus alunos. É uma regra que sempre segui rigorosamente. O coração de Mário afundou. Entendo. Mas, ela continuou, sua voz quase um sussurro, estou achando cada vez mais difícil manter esse limite com você. O mundo pareceu parar por um instante. Mário deu um passo em sua direção, depois outro. Também tenho pensado nisso, admitiu, mais do que deveria. Seria complicado, ela advertiu, mas não recuou quando ele se aproximou. Para Melissa, para a escola, a vida já é complicada, respondeu suavemente, agora a poucos passos dela. Às vezes precisamos apenas seguir o que sentimos. Os olhos azuis de Isabela brilhavam com emoção contida. E o que você sente, Mário Mendonça? Algo que não sentia há muito tempo, respondeu com sinceridade. Algo que achei que nunca mais sentiria. Lentamente, como se dando a ela toda a oportunidade de recuar, Mário levou sua mão ao rosto de Isabela, um toque leve, quase reverente. Ela fechou os olhos brevemente ao contato, e quando os abriu novamente, havia uma decisão tomada neles. O primeiro beijo foi hesitante, cauteloso. O encontro de duas pessoas que haviam quase esquecido como era se entregar a esse tipo de vulnerabilidade. Mas logo a hesitação deu lugar a uma conexão mais profunda, como se algo há muito adormecido despertasse em ambos. Quando finalmente se separaram, ficaram em silêncio por um momento, as testas encostadas, compartilhando o mesmo ar. Não eram mais apenas um pai e uma professora. Era um homem e uma mulher encontrando algo inesperado e precioso. Isso complica tudo, sussurrou Isabela. Ou simplifica, respondeu Mário. Depende da perspectiva. O sorriso que ela lhe deu continha promessas de possibilidades que, até algumas semanas atrás, teriam parecido impensáveis. Nas semanas seguintes, Mário e Isabela navegaram cuidadosamente pelas águas desconhecidas de seu relacionamento nascente. Encontros discretos após o horário escolar, almoços ocasionais durante a semana, sempre mantendo uma aparência estritamente profissional diante dos outros. Para Mário, era como redescobrir uma parte de si mesmo que havia sido enterrada junto. Com Helena, a sensação de antecipação ao ver mensagens de Isabela em seu celular, o desejo constante de compartilhar pequenos momentos de seu dia com ela, a forma como pensava nela nos momentos mais inesperados, tudo isso trazia uma vitalidade à sua vida que havia esquecido ser possível. Para Isabela, o relacionamento representava um desvio de suas regras cuidadosamente estabelecidas. Como educadora respeitada, sempre mantivera fronteiras claras entre sua vida profissional e pessoal. Mas havia algo em Mário e Melissa que tocava uma parte dela que ansiava por mais que conquistas acadêmicas e profissionais. No entanto, como qualquer mudança significativa, este novo capítulo não veio sem complicações. Papa, por que você e a professora Bela estão sempre cochichando? Perguntou Melissa uma noite, enquanto Mário a ajudava com o banho. A pergunta inocente o pegou, de surpresa. Nós não estamos sempre cochichando, princesa. Estão sim, insistiu ela, brincando distraidamente com a espuma. Vocês ficam se olhando e sorrindo de um jeito engraçado, como a princesa e o príncipe nos filmes. Mário hesitou. Ele e Isabela haviam decidido não envolver Melissa até que estivessem seguros da solidez do relacionamento, temendo confundir a menina. Mas a observação aguda da filha mostrava que talvez tivessem subestimado sua percepção. Eu gosto muito da sua professora,
admitiu finalmente, escolhendo palavras simples, mas honestas. Ela é uma pessoa muito especial para mim. Os olhos de Melissa se iluminaram. Você vai casar com ela? Ela vai ser minha mamãe também? Uou, calma aí, Mário riu nervosamente. Nós somos apenas bons amigos agora. Essas coisas levam tempo. Mas você gosta dela como namorada, não como amiga, Melissa afirmou com a lógica direta das crianças. É complicado, Mel, suspirou. Os adultos precisam conhecer muito bem uma pessoa antes de decidir se querem ficar juntos para sempre. Melissa pareceu considerar isso seriamente, enquanto Mário a ajudava a sair da banheira. Eu já conheço a professora Bela muito bem, declarou por fim, e acho que ela seria uma ótima mamãe. Aquela noite, ao compartilhar a conversa com Isabela por telefone, ambos perceberam que precisavam ser mais cuidadosos, ou talvez mais honestos. Sempre me surpreende como as crianças percebem coisas que tentamos esconder, comentou Isabela, sua voz suave pelo telefone. Acho que subestimamos a capacidade de observação de uma garotinha de 6 anos, concordou Mário. O que você acha que devemos fazer? Houve uma pausa reflexiva. Precisamos ser prudentes, Mário, não apenas por Melissa, mas também pelo meu posicionamento profissional. A escola tem políticas bastante rígidas sobre relacionamentos entre professores e pais de alunos. Você poderia ter problemas por causa disso? A preocupação era evidente em sua voz. Tecnicamente, sim, nada explicitamente proibido, mas geralmente desencorajado para evitar conflitos de interesse. Ela suspirou. Além disso, as fofocas se espalham rapidamente no circuito das mães. A preocupação de Isabela se provou profética. Na semana seguinte, durante a reunião de pais e mestres, Mário percebeu olhares curiosos e sussurros quando ele e Isabela interagiam. A mudança sutil na atmosfera era palpável. Foi Carla Vasconcelos, mãe de uma colega de Melissa e conhecida por seu envolvimento com a administração da escola, quem finalmente abordou o assunto diretamente. Enquanto Mário esperava no corredor pelo seu horário com Isabela, ela se aproximou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mário, que bom ver você tão envolvido com a educação de Melissa ultimamente, comentou. Você tem aparecido muito na escola. Estou tentando estar mais presente na vida dela, respondeu casualmente. Claro, é admirável. Carla fez uma pausa calculada. Embora alguns pais estejam comentando que talvez haja outros motivos para suas visitas frequentes, o tom insinuante era impossível de ignorar. Mário sentiu uma onda de irritação, mas manteve a expressão neutra. As pessoas sempre encontram tempo para especular sobre a vida alheia, não é? Apenas acho que seria lamentável se a excelente reputação profissional da senhorita Campos fosse comprometida por distrações pessoais. O sorriso de Carla era gelado. A diretora Portela é bastante tradicional em relação à conduta de seus educadores. A ameaça velada pairou no ar mesmo depois que Carla se afastou. Naquela noite, ao relatar o incidente para Isabela durante um jantar discreto em seu apartamento, percebeu o quanto ela estava genuinamente preocupada. Eu temia que isso acontecesse, disse Isabela, seu semblante tenso. Carla Vasconcelos é praticamente o braço direito da diretora. Portela. Ela não pode realmente fazer nada, pode? Perguntou Mário. Afinal, somos adultos consentindo. Tecnicamente não, mas na prática. Isabela suspirou. O arvoredo funciona como um pequeno universo com suas próprias regras sociais. Fofocas e percepções podem afetar carreiras. Isso é ridículo, protestou Mário. Seu trabalho é excepcional, qualquer um pode ver isso. O mundo acadêmico nem sempre é meritocrático, respondeu com um sorriso triste, especialmente para mulheres. Nos dias seguintes, Mário notou mudanças sutis. Isabela parecia mais distante na escola, mantendo interações estritamente profissionais. Suas mensagens tornaram-se menos frequentes, seus encontros mais raros. A barreira que começara a desmoronar entre eles parecia estar sendo reconstruída rapidamente. Precisamos dar um tempo,
sugeriu Isabela durante uma breve conversa telefônica. Pelo menos até o final do ano letivo, quando Melissa não será mais minha aluna. A sugestão, embora lógica, o atingiu com força inesperada. Isso é o que você realmente quer? Perguntou, incapaz de esconder a mágoa em sua voz. É o que faz sentido, Mário, respondeu suavemente. Para todos nós. O distanciamento de Isabela deixou um vazio que Mário não estava preparado para sentir novamente. Percebeu com crescente clareza o quanto ela havia se tornado importante em sua vida no curto período que se conheciam. Melissa também sentiu a mudança. Por que a professora Bela não vem mais jantar com a gente? Perguntou uma noite enquanto desenhava na mesa da cozinha. Ela está muito ocupada com o trabalho, princesa, respondeu, odiando a meia-verdade. Melissa franziu o senho, claramente insatisfeita com a explicação. Ela não gosta mais da gente? Claro que gosta, apressou-se em garantir. Às vezes os adultos precisam resolver algumas coisas. A expressão de Melissa permaneceu cética, mas ela não insistiu no assunto. No entanto, nos dias seguintes, Mário notou que ela voltava mais quieta da escola, menos entusiasmada com as atividades que antes a empolgavam tanto. Foi durante uma das noites de trabalho em casa, enquanto revisava plantas para um novo empreendimento, que Mário encontrou o diário de classe de Melissa, acidentalmente misturado aos documentos que trouxera do escritório. Dona Eulália devia tê-lo colocado ali para que assinasse alguma observação da professora. Ao folheá-lo para encontrar a página que precisava assinar, seus olhos capturaram o nome de sua filha em uma anotação detalhada feita com a letra elegante que reconheceu imediatamente como sendo de Isabela. Melissa demonstrou hoje sinais de retraimento durante as atividades em grupo. Quando questionada, mencionou sentir falta de momentos familiares compartilhados recentemente. Recomendo atenção ao bem-estar emocional, possíveis sinais de insegurança afetiva relacionados à mudança de dinâmica em casa. A observação claramente profissional, mas inegavelmente carregada de preocupação pessoal, fez Mário perceber o quanto o distanciamento estava afetando não apenas a ele, mas principalmente a Melissa, que já havia perdido uma figura materna importante em sua vida. Naquela noite, tomou uma decisão. Esta não seria mais uma situação em que recuaria por medo ou conveniência, nem deixaria que convenções sociais arbitrárias determinassem o que era melhor para sua família. O plano tomou forma nos dias seguintes. Conversou longamente com Melissa, explicando em termos que ela pudesse compreender o que sentia por Isabela, e perguntando como ela se sentiria se a professora fizesse parte de suas vidas de uma forma mais permanente. A alegria sincera nos olhos da filha foi toda a confirmação que precisava. Era final de novembro, e a tradicional formatura do Jardim Seguro se aproximava, o momento em que as crianças oficialmente graduavam para o ensino fundamental. O evento era sempre uma celebração importante no calendário da escola, com apresentações das crianças e discursos emocionados. No dia da cerimônia, o auditório estava completamente lotado de pais orgulhosos e familiares emocionados. No palco, as crianças apresentavam uma música sobre o futuro, vestidas com pequenas becas e chapéus de formatura. Melissa, no centro da primeira fileira, procurava constantemente o pai na plateia, seu sorriso radiante quando o encontrava. Isabela, elegante em um vestido azul marinho que realçava seus olhos, conduzia as crianças com sua habitual dedicação, mas Mário podia perceber que ela deliberadamente evitava olhar em sua direção. Após as apresentações, veio o momento dos discursos. A diretora Portela falou brevemente sobre a importância daquela fase da educação, seguida por representantes dos pais. Quando parecia que a cerimônia seguiria para seu encerramento, Mário se levantou inesperadamente. Com licença, disse em voz alta, caminhando em direção ao palco. Eu gostaria de dizer algumas palavras, se possível. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. A diretora Portela pareceu momentaneamente desconcertada, mas diante da proeminência de Mário na comunidade, assentiu relutantemente. No palco, Mário ajustou o microfone e olhou para a plateia,
encontrando os olhos surpresos de Isabela. Boa noite a todos. Meu nome é Mário Mendonça, pai da Melissa. Ele fez uma pequena pausa, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Hoje é um dia de celebração, não apenas das conquistas acadêmicas de nossos filhos, mas também das pessoas extraordinárias que tornaram essas conquistas possíveis. Seus olhos encontraram os de Isabela novamente, que parecia congelada em seu lugar. Há 3 anos, quando perdi minha esposa, acreditei que nunca mais encontraria alguém que pudesse trazer luz novamente à minha vida. Focado em trabalho e responsabilidades, esqueci que viver é mais do que simplesmente existir. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção. Foi preciso uma babá doente e uma visita inesperada a esta escola para me lembrar disso. Uma onda de sussurros percorreu o auditório, enquanto o rosto de Isabela adquiria um tom rosado. Professora Campos, continuou, dirigindo-se diretamente a ela agora. Você não apenas educou minha filha com dedicação excepcional, mas também me ensinou algo que havia esquecido, que o coração pode se renovar, que a vida oferece segundas chances para quem está disposto a aceitá-las. Isabela levou a mão aos lábios, visivelmente emocionada, enquanto os sussurros no auditório aumentavam. Sei que existem convenções sociais, políticas escolares e opiniões alheias, prosseguiu Mário, seu olhar determinado. Mas também sei que, às vezes, é preciso coragem para seguir o que realmente importa. Ele fez uma pausa, sorrindo gentilmente. E você, Isabela Campos, importa para nós, para mim e para Melissa. Nesse momento, como se tivesse ensaiado, Melissa correu para o centro do palco, segurando um pequeno buquê de flores que Mário havia escondido estrategicamente nos bastidores. Professora Bela. A voz infantil de Melissa ressoou pelo microfone quando Mário a ergueu para alcançá-lo. Queremos que você faça parte da nossa família, por favor. O auditório inteiro parecia ter prendido a respiração. Carla Vasconcelos tinha uma expressão de indignação, enquanto a diretora Portela observava a cena com os lábios apertados em uma linha fina de desaprovação. Mas naquele momento, para Mário, nada disso importava. Seus olhos estavam fixos em Isabela, que parecia dividida entre emoção e constrangimento. Lentamente, ela se levantou de seu lugar e caminhou até o palco, cada passo parecendo uma eternidade. Quando finalmente alcançou Mário e Melissa, tomou as mãos dos dois nas suas. Vocês dois são impossíveis, sabiam? Sussurrou, apenas para eles ouvirem, antes de se voltar para o microfone com compostura profissional. Obrigada, Sr. Mendonça, por suas palavras gentis. O trabalho com Melissa e todas as crianças tem sido verdadeiramente gratificante. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Mário. Quanto ao resto, talvez possamos discutir isso em um contexto mais apropriado. A resposta diplomática arrancou algumas risadas nervosas da plateia, quebrando parcialmente a tensão. A diretora Portela rapidamente assumiu o controle, conduzindo a cerimônia para seu encerramento formal. Mais tarde, quando a multidão começou a se dispersar, Mário, Melissa e Isabela encontraram um momento de privacidade em um canto do salão. Você enlouqueceu, sibilou Isabela, embora seus olhos brilhassem. Aquilo foi completamente impulsivo e inadequado. Foi romântico, protestou Melissa, ainda segurando o buquê agora um pouco amassado. Foi necessário, disse Mário suavemente. Estávamos deixando medo e convenções ditarem nossas escolhas. Não poderíamos continuar assim. Isabela balançou a cabeça, mas um sorriso relutante formava-se em seus lábios. Você percebe que provavelmente serei chamada à sala da diretora amanhã? E eu estarei lá com você se quiser, ofereceu Mário, para assumir toda a responsabilidade. O cavaleiro de armadura brilhante. Ela brincou, mas sua expressão suavizou. Mas sério, Mário, isso não resolve tudo magicamente. Ainda existem complexidades. Eu sei, ele assentiu. Mas podemos enfrentá-las juntos, não separados. Melissa precisa de nós dois. Ele fez uma pausa significativa. E eu também preciso de você. Eu também preciso de vocês, Melissa acrescentou,
puxando a mão de Isabela. Por favor, diz que sim, professora Bela. Olhando para os dois rostos esperançosos à sua frente, Isabela sentiu a última de suas resistências se desfazer. Vocês são impossíveis de resistir, sabiam? Ela sorriu, apertando a mão de Melissa e permitindo que Mário segurasse a outra. Sim, podemos tentar. Juntos. O abraço de três que se seguiu foi testemunhado por olhares curiosos e alguns sorrisos aprovadores. Nem todos entenderiam ou apoiariam, mas naquele momento isso não importava. O novo apartamento no topo do recém-construído edifício Aurora estava inundado pela luz dourada do entardecer. Nas paredes, uma mistura de fotos familiares e desenhos infantis coloridos contava a história de uma família em construção. Isabela organizava livros na estante, enquanto Melissa, agora com 7 anos, narrava animadamente os eventos de seu primeiro dia na segunda série. E então a professora perguntou se alguém sabia o que era fotossíntese, e eu levantei a mão e expliquei tudo o que você me ensinou, Bela. Ela ficou super impressionada. Estou orgulhosa de você, querida, sorriu Isabela, ajeitando um cacho rebelde no cabelo da menina. Mas lembre-se, nem sempre precisamos ser os primeiros a responder. Às vezes, é bom dar espaço para os outros também. É o que eu sempre digo, comentou Mário entrando na sala com uma bandeja de limonada. Mas aparentemente modéstia não é uma característica dos Mendonça. Claramente, brincou Isabela, aceitando o copo que ele oferecia. Felizmente agora vocês têm a mim para equilibrar isso. O sorriso que trocaram continha a intimidade e cumplicidade, construídas ao longo daquele ano de transição. Não havia sido fácil. Como esperado, a declaração pública na formatura causou ondas de choque na comunidade escolar. Isabela enfrentou reuniões tensas com a administração e, embora tenha mantido seu emprego, decidiu voluntariamente transferir-se para outra série no ano seguinte, para evitar qualquer aparência de conflito de interesses. A transição para uma vida juntos também veio com seus desafios. Melissa, embora inicialmente entusiasmada, passou por períodos de insegurança e ciúmes, testando os limites da nova dinâmica familiar. Mário precisou aprender a compartilhar decisões parentais, depois de anos tomando-as sozinho. E Isabela navegou o complexo território de ser uma figura materna para uma criança que ainda mantinha vivas as memórias da mãe biológica. Mas cada desafio foi enfrentado com a mesma convicção que os havia unido. A crença de que juntos eram mais fortes, mais completos. Posso mostrar para a Bela meu novo quarto agora? Pediu Melissa, saltitando ansiosamente. Depois do jantar, princesa, respondeu Mário. Temos outro assunto para discutir primeiro. Melissa fez beicinho, mas ocupou seu lugar no sofá entre os dois adultos, curiosa sobre o assunto importante. Lembra quando conversamos sobre como as famílias podem crescer de diferentes maneiras? Começou Isabela gentilmente. Os olhos de Melissa se arregalaram. Vocês vão se casar? Mário e Isabela trocaram um olhar surpreso. Bem, eventualmente sim, respondeu Mário. Mas não é isso que queríamos conversar agora. É sobre o projeto que finalmente foi aprovado, continuou Isabela, seus olhos brilhando de entusiasmo. Lembra que eu falei sobre querer abrir uma escola especial para crianças que precisam de atendimento diferenciado? Melissa assentiu, ainda parecendo ligeiramente desapontada que não fosse sobre um casamento. Bem, vai acontecer. A fundação aprovou nossa proposta e seu pai cedeu o terreno perfeito para a construção. Será o lar do programa Arco-Íris, o método pedagógico que Isabela desenvolveu durante seu doutorado, explicou Mário com evidente orgulho. E queríamos que você fosse a primeira a saber. Vou poder ajudar? Perguntou Melissa, o entusiasmo retornando. Claro, sorriu Isabela. Na verdade, precisamos de uma especialista de 7 anos para testar alguns dos materiais que estamos desenvolvendo. O projeto era a concretização do sonho profissional de Isabela, uma escola inclusiva que integraria crianças com diferentes necessidades educacionais. Representava não apenas seu compromisso com a educação transformadora, mas também a forma como ela e Mário haviam encontrado de unir suas habilidades complementares
por um propósito maior. E tem mais uma coisa, disse Mário, trocando um olhar significativo com Isabela. Estávamos pensando, o que você acharia se, no futuro, nossa família crescesse um pouquinho mais? Melissa franziu o senho, processando a informação. Você quer dizer um irmãozinho? Ou irmãzinha? Isabela sorriu, tomando as mãos pequenas de Melissa nas suas. Apenas se você estiver de acordo. Você sempre será nossa prioridade número 1, não importa o que aconteça. Por um momento, Melissa parece considerar seriamente a questão, seu rostinho concentrado em profunda reflexão. Então, subitamente, abriu um enorme sorriso. Eu sempre quis ser uma irmã mais velha. Posso ensinar tudo o que sei para ele. Ou, Mário e Isabela riram, aliviados e emocionados com a reação. O abraço que compartilharam naquele momento selou mais uma etapa em sua jornada. Uma família que não foi definida por convenções ou expectativas externas, mas construída sobre alicerces de amor, respeito e escolhas conscientes. Mais tarde, depois que Melissa finalmente caiu no sono após insistir em mostrar cada detalhe de seu novo quarto, Mário e Isabela desfrutavam de um momento de quietude, na varanda, observando as luzes da cidade. Você já imaginou que estaríamos aqui quando me viu naquele primeiro dia na escola? Perguntou Mário, entrelaçando seus dedos nos dela. Isabela sorriu, recostando-se em seu ombro. Honestamente, naquele dia só pensei que você era um pai atrasado e provavelmente negligente. E eu achei que você era intimidante com aqueles olhos azuis julgadores. Ele riu. Olhos julgadores, é assim que você me via, e depois percebi que eram apenas olhos que viam demais, corrigiu suavemente, que enxergavam além das aparências. Isabela virou-se para encará-lo. Seus olhos, aqueles mesmos olhos azuis que o haviam cativado desde o primeiro encontro, brilhando com emoção sincera. Sabe o que eu vi depois que superei meu julgamento inicial? Um homem tentando desesperadamente fazer tudo certo, carregando o mundo nos ombros, sem perceber que não precisava fazer isso sozinho. E agora não preciso mais, ele respondeu, inclinando-se para um beijo suave. Graças a uma babá doente e uma linda professora de olhos azuis. O futuro ainda traria desafios como toda história de amor verdadeira. Haveria dias difíceis, ajustes necessários e o constante equilibrar de carreiras, sonhos individuais e responsabilidades familiares. Mas naquela noite tranquila, sob o céu estrelado, Mário e Isabela sabiam que haviam encontrado algo precioso e raro, uma segunda chance de construir uma vida plena, não apesar das cicatrizes do passado, mas honrando-as como parte de sua jornada conjunta. E para Melissa, crescendo no abraço seguro desse amor reconstruído, a lição mais valiosa já estava sendo aprendida, que mesmo após as perdas mais dolorosas, o coração humano possui uma notável capacidade de cura e renovação, que o amor, em suas múltiplas formas, sempre encontra um caminho para florescer novamente. Às vezes nos lugares e momentos mais inesperados. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.